Bem, vamos para a nossa revisão, né, sobre definição de matrizes, igualdade de matrizes, matrizes especiais, adição, subtração e oposta de uma matriz. Então, uma matriz é uma tabela cujos números, que é a tabela, reais disposto em linhas horizontais e colunas verticais. Como, por exemplo, nós temos essa tabela aqui de sucos de uma lanchonete. Na mesa 1 foram 2 sucos de laranja e um suco de goiaba. Na mesa 2, 1 de laranja, 3 de manga e 0 de goiaba. Na mesa 3, 1 de laranja, 2 de manga e 1 de goiaba. Então, está localizado, eles estão organizados numa tabela e essa tabela, né, são de números reais. Ela é chamada de matriz. O conjunto ordenado dos números forma uma tabela. Nós temos aqui a tabela. É denominada matriz. E cada número pertencente a ela é chamado elemento de uma matriz. Olha aqui. Na primeira linha da nossa matriz, nós temos quem? Nós temos 2, 0 e 1. Na segunda linha, 1, 3 e 0. Na terceira linha, 1, 2 e 1. Define-se matriz M por N, olha aqui, como uma tabela com M vezes N, com elementos dispostos em M', ou seja, o M significa as linhas e o N são as colunas. Nós temos aqui uma matriz tipo 3 por 2, porque são 3 linhas e 2 colunas. Primeiro sempre vai ser as linhas, depois as colunas. Nessa segunda matriz, nós temos quem? 3 por 3, são 3 linhas e 3 colunas. Nessa matriz, são 2 linhas e 1 coluna. Uma matriz ela pode ser representada entre colchetes, como é esse primeiro caso, entre parênteses ou entre barras, né? Pode ser barras simples ou pode ser barras duplas. Representação genérica. Podemos representar uma matriz, a matriz ela sempre será representada por letras maiúsculas, né? E vai estar indicando sua ordem no lado inferior direito. Por exemplo, eu também que é a matriz, essa matriz eu vou chamar de A, e a ordem dela vai estar aqui, ó. Por exemplo, é uma matriz 3 por 3. E os seus elementos vão ser indicados por letras minúsculas. Nesse caso aqui, nós temos a matriz A de M linhas e N colunas. Da mesma maneira, indicamos elementos de uma matriz pelas mesmas letras, mas minúsculas, né? Ó, a minha matriz A tem os elementos A. Ela é M' e N colunas, né? Ó, a letra I representa o número da linha e a letra J o número da coluna. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A. Deixa eu ajeitar bem que essa matriz. E ela é uma matriz, vamos colocar 2 por 1. Então, eu vou ter o elemento da primeira linha, primeira coluna, ou seja, o A11, e o elemento da segunda linha, primeira coluna, o A21. Se for 2 linhas, o elemento da primeira linha, segunda coluna, o elemento da segunda linha, segunda coluna. Eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, porque são 2 linhas e 2 colunas. Para indicar a matriz, nós temos aqui ó, a matriz A, nós temos ó, primeira linha, o elemento da primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna e assim sucessivamente. Segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, ó, terceira linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna, ou seja, eu sempre tenho que me lembrar que o primeiro número indica a linha e o segundo número a coluna. Exemplo, questão 1, nós temos a matriz A, é uma matriz que possui 3 linhas por 3 colunas. Ele quer essa expressão, ó, o elemento da primeira linha, segunda coluna, mais o elemento da terceira linha, primeira coluna, menos o elemento da primeira linha, terceira coluna, mais o elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, vamos identificar quem é a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, o 5 é a nossa primeira linha, segunda coluna. Quem é a terceira linha, primeira coluna? 1, 2, 3, terceira linha, primeira coluna. Então, nós temos terceira linha, primeira coluna. Quem é o elemento da primeira linha, terceira coluna? Ó, primeira linha, terceira coluna.
primeira linha, terceira coluna. E por último, o elemento da segunda linha, segunda coluna. Primeira, segunda linha, segunda coluna. Então, aqui é o A22. Então, tá aqui, ó. A12, 5, A31, menos 1, A13, 0, A22, 4. Agora é só resolver. O A12 é 5, mais o A31 é menos 1, menos o A13 é 0 e o A22 é 4. 5 mais por menos, menos 0 mais 4. 5 menos 1, 4, menos 0 mais 4, 4. 4 mais 4, 8. Questão 2. Calcule os elementos da matriz, sendo a matriz com seus elementos A e J e é uma matriz 3 por 2. Então, se é 3 por 2, eu vou montar o quê? 3 linhas, olha aqui. 1, 2, 3 e 2 colunas. 1 e 2. O que é que ele quer? Para eu achar os seus elementos, eu vou ter que descobrir através dessa expressão. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser 2 vezes o número de linhas mais o número de colunas. Então, basta eu calcular. Vamos lá, o primeiro elemento é A, é o elemento da primeira linha, primeira coluna, né? Então, I é 1, J também é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 2 mais 1, 3. O A12. O A12 fica 2 vezes o I, que é 1, mais o 2, que é o J. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. O A21 vai ficar 2 vezes o I, que é 2, mais 1, que é o J. Então, vai ficar 4 mais 1, 5. O A22, 2 vezes o I, que é 2, mais 1, que é o J. Vai ficar 4 mais 1, 5. O A31... O A21, desculpa, primeiramente, que deu 5. O A22, 2 vezes 2 mais 2, que dá 6. O A31, 2 vezes o 3, que é I, mais o J, que é 1, que vai dar 6, mais 1, 7. E por último, o A32, que é 2 vezes o I, que é 3, mais 2, que é o J, que é igual a 6 mais 2, que é 8. E agora é só substituir. No lugar do A1, agora é 3. No lugar do A12, 4. No lugar do A21, 5. Do A22, 6. Do A31, 7 e do A32, 8. Igualdade de matrizes. Se duas matrizes A e B são chamadas de mesmo tipo, se eles são do mesmo tipo, os elementos de mesmo índice, ou seja, aqueles que ocupam a mesma posição, são denominados elementos correspondentes. Olha aqui, duas matrizes A e B de mesmo tipo são matrizes iguais se todos os seus elementos correspondentes forem iguais. Por exemplo, o A é igual a matriz A, que é igual à matriz B. Vamos ver? O elemento da primeira linha, primeira coluna, é 3. E de B é 5 menos 2, que também é 3. Primeira linha, segunda coluna, é 5. E 1 mais 4 é 5. Segunda linha, primeira coluna, é 8. E 6 mais 2 é 8. Segunda linha, segunda coluna, é 4. E 2 vezes 2 é 4. Questão 3. Dadas as matrizes A e B, calcule os valores reais de x e y para que A seja igual a B. Então, o que é que a gente viu? Que nós temos uma pequena expressão aqui na primeira linha, segunda coluna de A, que é 2x menos 1. E quem é o elemento correspondente em B? Ó, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Ou seja, 2x menos 1 é igual a 7. Então, basta resolver para descobrir o valor do x. Então, fica 2x, o 7, o 1 estava negativo, passa positivo. 2x é igual, 7 mais 1, 8. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar x é igual a 8, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 8 dividido para 2, 4. Vamos provar? Ele disse que 2x menos 1 é igual a 7. 2 vezes o x, que é 4, menos 1 igual a 7. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Ficou provado. O próximo, nós observamos que segunda linha, primeira coluna da matriz B é y mais 2, que é correspondente a 1. Aliás, desculpa, a 1 não. É segunda linha, primeira coluna. Então, ele é correspondente a 8, que é a primeira linha, segunda coluna. Então, ficou y mais 2 igual a 8. Y é igual a 8, 2 estava positivo, passa negativo. Y é igual a 8 menos 2,
6. Provando. Se y mais 2 é igual a 8, y é igual a 8, né? Desculpa, né? Eu vou provar. Eu já disse que o y é igual a 6. Então, 6 no lugar do y mais 2 vai ser igual a 8. Então, ficou provado. Questão 4. Dadas as matrizes A e B, calcule os valores de x, y e z. Então, basta eu olhar aqui. Primeiro, vamos pegar bem aqui o x. X mais 1. Quem é o x mais 1? É o elemento da primeira linha, segunda coluna. E quem é o elemento da primeira linha, segunda coluna do B? Aqui, ó. B1, 2. Então, x mais 1 é igual a 7. Então, x é igual a 7. 1 estava positivo, passou negativo. Então, x é igual a 7 menos 1, 6. Ele pediu o valor do x. Agora, ele quer o valor do y. Onde é que está localizado o y menos 2? Segunda linha, terceira coluna. Então, vai ser aqui, ó. Segunda linha, terceira coluna. Y menos 2 igual a 9. Então, y é igual a 9, o 2 estava negativo, passou positivo. Y é igual a 9 mais 2, 11. E por último, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Quem é aqui? Terceira linha, primeira coluna. O módulo de z é igual a 4. Então, e nós sabemos que o módulo de z é quem? 4. Ou ele pode ser menos 4, porque ó, se o z for 4, o módulo é 4. Se o z for menos 4, o módulo também vai ser 4. Então, o z pode assumir tanto o valor de 4 positivo como 4 negativo. E resolvida a questão. Atividade. Escreva a matriz A, olha aqui, a matriz A, dada por esses valores, que isso aqui foi até numa atividade de vocês, não é? Mas vamos relembrar. Então, ele diz que o resultado será 2 vezes I menos J se o I for igual a J. Então, vamos lá. Primeiro, a gente monta a matriz. Eu tenho a minha matriz A, ela é 3 por 3, então ela tem A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Ele diz que se o I for diferente de J, é 0. E se o I for igual a J, é 2 vezes I menos o J. Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o A1. São o que aqui? O I é igual a J. O 2 não é 1? Então, o resultado é 0. Então, aonde é que eu tenho mais que são iguais? O A2, 2. Então, A2, 2 também vai ser 0. E aonde mais? A3, 3, que vai ser igual a 0. Agora, os demais eu já sei que são... Desculpa, gente, eu fiz foi o contrário. Quando eles forem iguais, é 2 vezes I menos o J. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o I, que é 1, menos o J, que é 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 é 1. O A2, 2. 2 vezes o I, que é 2, menos o J, que é 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. E, por último, 2 vezes o I, que é 3, menos o J, que é 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Agora, todos os demais são diferentes. O A1, 2 é diferente, então o resultado é 0. O A1, 3 é diferente, então é 0. O A2, 1 é diferente. O A2, 3 é diferente. Tudo que for diferente é 0. O A3, 1 é diferente e o A3, 2 também é diferente. Então, basta agora substituir. Quem vai ser a matriz A? O A1, 1. O A1, 2, 0. O A1, 3, 0. O A2, 1, 0. O A2, 2, 2. O A2, 3, 0. O A3, 1, 0. O A3, 2, 0. E o A3, 3, 3. Está resolvida a questão. Matrizes especiais. Chama-se matrizes especiais a matriz quadrada de ordem n, tal que todos os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Ou seja, o que é a diagonal principal? Ó, sempre essa posição aqui. Ó. Se todos esses elementos for 1 e os demais for 0, ele é uma matriz identidade. E nesse caso aqui ela é de ordem 2. Né? Além de identidade, ela é quadrada. Né? Todas as identidades são quadradas, caso contrário, não existe a diagonal principal.
Nesse caso aqui eu posso chamar que ela é uma matriz 2 por 2 ou uma matriz de ordem 2. Nesse caso aqui é 3 por 3, é uma matriz de ordem 3. E olha aqui a diagonal principal. Logo, ela é uma matriz identidade, porque seus elementos da diagonal principal é 1 e os demais são 0. A matriz nula. Uma matriz com todos os seus termos iguais a 0 é denominada nula se todos os seus termos for 0, independente do tipo. Olha essa daqui, 3 linhas por 2 colunas. Essa daqui, 3 linhas por 4 colunas. Não importa, se todos os elementos for 0, ela será uma matriz nula. A transposta. Dada uma matriz, define-se transposta de A, matriz A elevada a T, na qual as linhas de uma são ordenadamente iguais às colunas da outra. Olha aqui. Eu tenho uma matriz A, ela é uma matriz 3 por 2. A sua transposta vai ser o contrário. Se era 3 por 2, agora ela vai ser 2 por 3. E as suas linhas vai se tornar as colunas da transposta. Ó. A matriz A, a primeira linha é 2 e 3, na transposta dela é a coluna que é 2 e 3. A segunda linha, que é 5 e 1, na transposta vai ser a segunda coluna. A terceira linha, que é 0 e 2, na transposta vai ser a terceira coluna. Basta eu inverter linhas por coluna que eu terei a minha transposta. Olha aqui, primeira linha 1, 7 menos 3 vai ser a primeira coluna. 1, 7 menos 3. Segunda linha 4, 9 menos 6, segunda coluna. Terceira linha 5 menos 5 e 8, terceira coluna. Outra, né? Era 3 por 2, agora é 2 por 3. 3 e 5, 3 e 5. 6 e 8 e 11 e 13. Então, transforma as linhas pelas colunas. Matriz quadrada. Eu só preciso saber que o número de linhas é igual ao número de colunas, para ela ser quadrada. Olha essa matriz A, ela é de ordem 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz B é de ordem 3, porque são 3 linhas e 3 colunas. Considere uma matriz quadrada de ordem n, né? As entradas formam a diagonal principal, que é nesse formato que a gente já viu na identidade, e temos a diagonal secundária também. Adição de matrizes. Eu posso adicionar as matrizes quando eu somo seus elementos correspondentes. Por exemplo, eu tenho primeira linha, primeira coluna da matriz A, com certeza eu vou somar com a primeira linha, primeira coluna da matriz B. Né? Cada elemento correspondente, olha, vai ficar como? A matriz C é a soma de A mais B, não é isso? Então, vai ficar, ó, menos 1 mais 5, olha aqui, vou até mudar aqui a cor para a gente identificar, ó. Menos 1 mais 5, depois 2 mais 1, depois 0, 3 mais 0, segunda linha, menos 3 mais 3, 0 mais 2 e 5 mais 4. É só resolver. Menos 1 mais 5, sinais diferentes conservam do maior módulo. 5 menos 1, 4. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Menos 3 mais 3, simétrico, então é 0. 0 mais 2, 2. 5 mais 4, 9. Exemplo, nós temos essas duas matrizes, para somá-las vai ficar, ó, 7 mais 2, menos 2 mais 1, 1 mais 4, 0 mais 8, 4 mais 0, menos 3 mais menos 5. 7 mais 2, deu quanto? 9. Menos 2 mais 1, sinais diferentes, concede o maior módulo e subtrai. 2 menos 1, 1. 1 mais 4, 5. 0 mais 8, 8. 4 mais 0, 4. Vai ficar menos 3, mais por menos, menos, sinais iguais, conserva e soma. 5 mais 3, 8. Matriz oposta. No caso da matriz oposta, o que é que vai mudar? Apenas os sinais. Então, e também a representação. Se a matriz é A, sua oposta é menos A. Se seus elementos da primeira linha é menos 3, então vai ficar mais 3. É 2 positivo, vai ficar 2 negativo. 5 positivo, fica 5 negativo. 1 negativo vai ficar 1 positivo. Então, basta eu trocar os sinais de cada elemento. Exemplo, nós temos aqui a matriz A e B, vou fazer a soma das duas, né? Para calcular. Então, vai ficar, ó, 10 mais menos 4, menos 2 mais 1, 2 mais menos 1,
menos 3 mais 3, 1 mais menos 5, menos 7 mais 5. Então, 10 mais, aí aqui ficou o quê? Vamos lá, vou botar vermelho. Ficou 10, mais por menos, menos. 10 menos 4, 6. Aqui ficou 2, mais por menos, menos. 2 menos 1, 1. Aqui fica 1, mais por menos, menos. 1 menos 5, menos 4. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 5 menos 1, 4. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 2 menos 1, 1. São simétricos, então é 0. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 7 menos 5, 2. Quem é o simétrico dessa matriz C que acabamos de descobrir? Primeira linha era 6 e menos 1, agora vai ficar menos 6 e mais 1. Segunda linha, 1 e 0, vai ficar menos 1 e 0. Terceira linha, menos 4 e menos 2, agora fica 4 e 2. Subtração. A diferença entre duas matrizes A e B de mesma ordem é obtida por meio da soma da matriz com sua oposta. Ou seja, eu vou subtrair todos os elementos correspondentes. Primeira linha, primeira coluna, pela primeira linha, primeira coluna da seguinte. Vai ficar como? Vai ficar 5 menos 3, quem mais? Menos 2 menos 1, não precisa nem fazer a oposta. 1 menos 2 e 3 menos 4. Resolvendo. 5 menos por menos mais, menos 2, menos por menos mais. 1 menos 2, sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 2 menos 1, 1. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 4 menos 3, 1. E finalizando, 5 mais 3, 8. Sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 2 menos 1, 1. Então, fica menos 1 e menos 1. Olha aí, exemplo 3. Dadas as matrizes A, B e C, determinar, né? D, a matriz D sendo A mais B menos C. Então, vamos lá. Então, se eu quero D igual a A mais B menos C. Então, quem é que vai ser D? A é menos 1 e 5, mais o B. Quem é o B? 3 e menos 2, menos o C, que é 1 e menos 1. Então, primeiro vai ser o A mais B. Então, vai ficar menos 1 mais 3 e 5 mais menos 2. Menos o C, que é 1 e menos 1. Então, isso aqui vai ficar sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 3 menos 1, 2. Aqui vai ficar mais por menos, menos 2, né? 5 menos 2, 3. Menos 1 e menos 1. Isso aqui vai ficar 2 menos 1. E aqui vai ficar 3 menos 1. Então, isso aqui é o menos por menos mais, vai ficar 2 mais 1, 3. Vai ficar 3 menos por menos mais, 3 mais 1, 4. E resolvido a questão. Boa aula!